Boa noite, irmãos. Meu nome é Cauã e eu faço parte do braço ministerial do Tropa de Elite Jesus, os homens do Tropa. E hoje eu vou estar trazendo a palavra e o tema é o pecado, caminho que nos afasta de Deus. A minha ministração vai ser sobre uma coisa muito importante para nós, que é o pecado, especialmente para quem é recém está conhecendo o Senhor. O pecado é uma realidade presente em nossas vidas desde que o homem se afastou da vontade de Deus no jardim do Éden. A minha intenção é estar trazendo essa palavra hoje, é para nós entendermos melhor a natureza do pecado, seus feitos e, acima de tudo, a buscar a libertação e reconciliação com Deus. O que é o pecado? O pecado pode ser definido como qualquer ação, pensamento ou desejo contrário à vontade de Deus. Qualquer coisa que não agrade a Deus é considerado um pecado. É uma rebeldia contra o Criador e uma transgressão dos mandamentos divinos. Ao pecar, nos afastamos do propósito de Deus. Nos afastamos do propósito para o qual fomos criados. Viver em comunhão íntima com Deus, além de nos afastar do propósito dele. Nós nos afastamos também do próprio Senhor, e cada vez mais que nós nos distanciamos mais do Senhor, mais nós vemos com naturalidade o pecado que cometemos. A segunda coisa que eu vou estar trazendo aqui é o tamanho do pecado. Um pecado que nós cometemos, irmãos, sem nem perceber e achar que tem diferença, achar que tem diferença entre um pecado e o outro. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu, Cauã, desonro a minha mãe, e eu penso, eu pequei, mas foi um pecadinho. Tem gente que, faz coisa bem pior. Eu já estou pecando, porque isso não existe, irmãos. Para o Senhor não existe diferença de tamanho dos pecados. Para o Senhor, desonrar os pais e matar uma pessoa é um pecado igual. Não tem diferença. Não é porque matar parece ser pior que vai receber uma punição pior. Para o Senhor é pecado e ponto. Não existe isso de pecado pequeno ou pecado grande. E quem pensa isso já está pecando. Ô, Rony, tu poderia ler em Mateus 5, do 21 ao 29 para nós, que fala exatamente isso. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém. Ali no início já fala, né, que não tem diferença de pecado para Deus. Que qualquer pecado ele vai nos julgar da mesma forma. A gente vai pagar por tudo que a gente peca. Tudo, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. E tudo que a gente faz, tanto coisas boas quanto pecaminosas, tem, tem consequências. E não importa se o pecado foi pequeno, vai ter uma consequência grande, porque para Deus não existe essa diferença. A terceira coisa é que Jesus nos ensina a verdadeira forma de não pecar. Quando o Senhor nos deu os 10 mandamentos, se não, nós não cumpríssemos eles, estaríamos pecando.
Por exemplo, um dos 10 mandamentos fala não adulterarás, no sentido de não se deitar com a mulher, de não ter relações com elas, que não seja a nossa esposa. Mas quando Jesus veio, Jesus nos ensinou que nós não precisamos nos deitar com ela e ter relações para pecarmos, mas só de olhar com maldade para ela nós já estamos pecando. Ali na parte que o Rony leu de Mateus diz que nos 10 mandamentos diz para nós não nos deitarmos com ela, mas Jesus nos diz que só de olhar nós já estamos pecando. Nós já estamos pecando. Nos ensina que nós só de olhar nós já estamos pecando. Então que nós arranquemos nossos olhos. É preferível que nós fiquemos sem um olho do que perder o corpo inteiro para o pecado. Então, podemos dizer que, de certa forma, Jesus nos deixou as leis mais difíceis para que nós cumprirmos, para que nós cumpríssemos. Mas ele também nos deu o perdão dos pecados, para que nós, quando nós pecarmos, possamos ser perdoados pelo Senhor. Mas isso não é uma desculpa para pecarmos. Não é porque o Senhor nos deu o perdão que vamos pecar. Não é porque o Senhor nos deu o perdão que nós vamos pensar assim: ah, não tem problema eu pecar. Depois é só eu pedir perdão e o Senhor vai me perdoar. Não é assim que funciona. É assim que funciona, mas a gente está pensando de uma forma errada. Ele vai nos perdoar, mas não justifica que nós não vamos ter a punição pelo pecado. Vou dar outro exemplo aqui, irmãos, tá? Quando nós somos pequenos, nós éramos pequenos, tá? As nossas mães, quando nós éramos pequenos, nossas mães mandavam a gente não fazer tal coisa, ou uma coisa, outra coisa. Tipo, sair pra rua à tarde ou voltar cedo. Aí e a gente ia lá e fazia, desobedecia a ela, não fazia o que ela mandava. E depois pedíamos desculpa para ela e falávamos que nós não iríamos fazer mais. Que nós não iríamos fazer mais o que a gente desobedeceu ela. Sim, ela nos perdoava, ela nos perdoa, qualquer mãe perdoa o filho, com todo o amor e carinho dela. Mas ela falava para nós mesmo assim que nós iríamos ter uma consequência, porque pedir perdão não muda o fato de que nós fizemos algo errado. Nós podemos pedir perdão quantas vezes nós quisermos, mas não é por isso que Deus não vai lembrar que a gente fez aquela coisa errada. Sim, ele vai nos perdoar, mas nós vamos ter uma consequência. Daí, a partir daqui, nós vemos as consequências do pecado. O pecado tem consequências devastadoras em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 diz isso. Se alguém quiser que ler, vai Porque ler, o Rony? salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ali diz que o salário do pecado é a morte. E tudo bem, todo mundo vai morrer um dia, mas ele não está falando fisicamente, mas espiritualmente. Nós vamos morrer, nosso espírito vai morrendo, o Espírito Santo vai ficando cada vez menor dentro de nós cada vez que nós pecamos. E qual é o único jeito de nós termos a proximidade com o Espírito Santo e não deixar ele ficar cada vez menor em nós? É lendo as Escrituras e fazendo a vontade de Deus. Irmãos, podem ter certeza de uma coisa: nós somos descendentes de Adão. A gente vai pecar querendo ou não. De qualquer forma, a gente vai pecar. Mas o Senhor nos deu perdão dele. E com esse perdão nós podemos continuar próximos do Espírito Santo, mesmo pecando e nos arrependendo. Amém? Além disso, o pecado nos separa de Deus, nos impede de experimentar plenamente a sua graça e seu amor. A Bíblia também revela que o pecado causa danos nas nossas relações com os outros, trazendo sofrimento, tristeza e discórdia. O pecado faz nós nos distanciarmos de todo mundo que amamos, pois o pecado nos leva a nós fazermos cada vez mais coisas ruins que nós acabamos achando normal, conforme vamos pecando mais e mais. Amém? A quinta coisa que eu queria dizer é o perdão e a reconciliação com Deus.
Apesar das consequências do pecado, nós temos a maravilhosa promessa de perdão e reconciliação com Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, nos ofereceu o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos o perdão dos pecados mediante a fé com Ele. É por isso que toda vez que pecamos, temos que nos arrepender, porque senão nós vamos estar tratando Jesus Cristo como ninguém. E vamos estar falando que a sua morte foi em vão. Por isso precisamos nos arrepender verdadeiramente e buscar a sua misericórdia. Porque se nós não tivéssemos Jesus, nós seríamos escravos do pecado até hoje. Eu acho que ninguém gostaria de ser escravo do pecado, né? A sexta e última parte, se eu não me engano, não, tem a sexta e a sétima parte. A sexta parte que eu queria dizer é o combate ao pecado. O combate ao pecado é uma batalha diária. A transformação interior só é possível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos estar vigilantes, fortalecer nossa comunhão com Deus, por meio da leitura e meditação na palavra. A oração e participação em comunhão devemos oração e participação em comunhão com Deus. Devemos buscar a santificação, deixando-nos moldar pelo Espírito Santo, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para nós termos em quem confiar em todos os momentos. Tudo o que vamos fazer, nós temos que perguntar para o Espírito Santo, porque é através dele que nós vamos saber a vontade de Deus, o que ele quer para nós. O Espírito Santo habita em nós, então mesmo que nós não falemos com ele, para ele ou perguntamos, ele fica sabendo de tudo. Afinal, aonde ele vai, aonde nós vamos, ele vai. Então não adianta a gente querer esconder qualquer coisa de Deus que ele vai ficar sabendo pelo Espírito Santo. E por isso que nós temos que nos aproximar cada vez mais do Espírito Santo, para nós sabermos o que Deus quer na nossa vida, o que ele quer de nós. Amém? A sétima parte é o poder do sangue de Jesus. A vitória sobre o pecado foi conquistada na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se alguém puder ler em 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Aí já diz, né? Que graças a Jesus nós podemos nos purificar de todo o pecado que cometemos. É como eu disse lá atrás, nós vamos receber consequências, mas também vamos receber o perdão dele, para que nós tenhamos mais uma chance de poder, quando nós morrermos, podermos viver com ele, podermos reinar com ele, e não ficar nas mãos do pecado. Amém? Não importa a gravidade ou a quantidade de nossos pecados, Jesus é poderoso para perdoar e para nos libertar. Precisamos nos apropriar dessa vitória, confiar na obra dele, de Cristo, e viver em obediência ao seu ensinamento. Irmãos, o pecado é uma realidade presente em nossas vidas, mas nós não precisamos nos render a ele. Não é porque ele está entre nós que nós precisamos fazer o que o pecado quer que a gente faça. Temos a promessa do perdão e de reconciliação e da transformação através de Jesus Cristo. Que essa ministração tenha despertado em cada um de vocês o desejo de buscar a face de Deus, confessar nossos pecados e permitir que Ele nos molde a sua imagem, que possamos viver em santidade e experimentar a doce comunhão com o nosso Paizinho. O caminho está aberto, a escolha é nossa. Nós que temos que escolher o caminho que nós queremos, se é andar com o pecado ou com o Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, e que nós levamos cada vez mais a vida perto de Deus, e não do pecado. Amém?